Galera, a gente sabe que o artigo 483, inciso 3 do CPP, ele traz a absolvição genérica. O que vem a ser absolvição genérica? É um quesito obrigatório que foi introduzido no CPP, que obriga o magistrado a perguntar, independente de qual tese, independente de como foi a acusação, no tribunal do júri tem, o jurado absolve o réu? É isso. Tem que ter esse quesito. Independente da tese sustentada, o que for, tem que ter o jurado absolve o réu. E é nesse quesito que estão contidas as teses absolutórias todas. Legítima defesa entra no quesito genérico. Não tem um quesito específico se o réu estava em legítima defesa. Inexigibilidade de conduta diversa entra no quesito genérico. Clemência entra no quesito genérico. E olha que interessante. Nem sempre o seu cliente vai ser absolvido porque todos os jurados foram na legítima defesa. Às vezes pode acontecer de 3 jurados acreditarem que estava em legítima defesa e um jurado absolveu pela clemência. Só que independente da tese sustentada, muitas e muitas vezes, estou para dizer que a maioria esmagadora dos recursos da acusação, quando eles perdem no tribunal do júri, quando você absolve o seu cliente, quando você tem uma tese reconhecida, sabe o que é? Que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos. Eles apontam alguns elementos esparsos no processo, dizendo que os jurados simplesmente decidiram contrário à prova dos autos, que é uma das hipóteses excepcionalíssimas de recurso do tribunal do júri, até porque no tribunal do júri vige a soberania dos vereditos do conselho de sentença, da decisão tomada pelo conselho de sentença. Só que existe uma possibilidade que ela é assentada juridicamente no sentido de dizer que, primeiro, quando a absolvição se dá por esse inciso 4833, que é a absolvição genérica, os motivos pelos quais os jurados absolveram o réu são desconhecidos. A jurisprudência entende que quando pergunta o jurado absolve o réu, não precisa do jurado motivar ou fundamentar a sua decisão, assim como um juiz fundamentaria. Automaticamente essa é uma cláusula aberta que admite o jurado a fundamentar internamente, ou seja, a motivar internamente a sua decisão em limites que podem extrapolar as razões jurídicas. Em acontecendo isso, simplesmente o seu cliente ele vai ser absolvido. Imagina por clemência, por dó, comiseração, por se colocar no lugar do réu. Qual seja o fundamento, qual seja o que motivou, o motivo pelo qual o jurado acolheu a absolvição, se ele acata a absolvição genérica, há que se vigiar a soberania dos vereditos. Isso é o que o tribunal tem decidido, o STF decidiu, e você vai colocar aí, RHC 19243, RHC 19243, que além de reconhecer que a decisão dos jurados ela é sigilosa, ao sigilo das votações, previsto na Constituição no artigo 5º, inciso 38b da Constituição Federal, inciso 5º, inciso 38b da Constituição Federal fala que a votação no Tribunal do Júri é secreta. Além de ser secreta, a gente sabe que quando se fala do 4833, que é a absolvição genérica, os motivos são desconhecidos, são ocultos. Então esse julgado reconheceu que o tribunal não pode substituir a decisão absolutória do júri no quesito genérico, valorando provas. Em contraditoriedade com o princípio que é constitucional, é a soberania dos vereditos. Aí você me fala, qual que é a estratégia? A estratégia é que todo júri meu, todos, sem exceção, todos, anota isso na sua mente, todos os júris que eu tenho, que eu faço, todos eu sustento clemência. Mas como assim, João Ricardo? Tem júri que não cabe clemência. Tem júri que o réu é absolutamente culpado, tem júri que o réu é perigoso. Como que alguém vai ter dó de um réu? Peraí, você vai constar na ata que você sustentou a clemência, você vai sustentar a clemência, ainda que seja de forma diminuta, ainda que seja de forma rápida, ainda que seja de forma sutil. Eu não estou falando para você sustentar a clemência e chorar por qualquer réu. Eu estou falando para você sustentar a clemência num sentido alternativo. E como que eu faço na prática? Isso não vai ter em livro nenhum. Digamos aquele réu que não cabe, ou não é oportuno, uma sustentação de clemência mais, digamos, visceral, mais envolvente. É nesses casos que eu chego e falo pro jurado. Começo falando assim, ó. Vou fazer a sustentação, tá? Vocês vão ver que são 30 segundos. Senhores jurados, hoje aqui, os senhores são os que mais mandam. Ninguém desconstitui a decisão que cada um dos senhores e senhoras tomar. Nem juiz, nem esse promotor, nem eu advogado, nem desembargador, ninguém muda o voto que cada um dos senhores e senhoras tomar aqui. Os senhores têm um poder enorme nas mãos, e esse poder é tão grande. Ele é tão grande que se cada um dos senhores quiserem absolver
Seja lá por qual for o motivo, vocês têm esse poder nas mãos. Talvez não seja a tese direta que eu estou sustentando aqui, mas saibam que tem esse poder. E se quiserem, vai ter um quesito no momento das perguntas para os jurados, que vai perguntar se vocês querem absolver o réu. E se você quiser, de forma secreta, sigilosa, é só você colocar sim e colocar dentro da urna. Mas a tese principal que eu estou sustentando aqui é a tese tal e tal. Ó, eu vou para minha tese. Viu aí? 20 segundinhos, 30 segundinhos de sustentação de clemência. Isso aqui é clemência. Se vocês quiserem, vocês podem absolver o réu por qualquer motivo. Qualquer um. Se quiserem, podem. É nesse momento que eu viro ali, eu acabo só um minutinho. Cartorário, eu acabei de sustentar a clemência. Muitas vezes o cartorário tá em Nárnia, tá lá viajando. Ele tá lá no fantástico mundo de Bob, lá na terceira dimensão. Você vai falar assim, eu acabei de sustentar a clemência, eu gostaria que constasse na ata. Que eu constei clemência. Ah, constou? Não, acabei de sustentar a clemência. E ele vai constar que você sustentou clemência. E seja lá por qual for o motivo que o Ministério Público recorrer por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, você não sabe. Ninguém sabe o porquê que o jurado absolveu. E pode ser aqueles 30 segundos de sustentação de clemência que absolveu o seu cliente. E o Ministério Público não vai poder sustentar no sentido de falar que você conseguiu uma decisão dos jurados que é manifestamente contrária à prova dos autos. Anota aí. HC 854 877 no STJ, HC 854 877 do STJ.